Olá, crianças! Tudo bem? E aí, como que foram no final de semana? Eu espero que tenha ido tudo bem. E aí, estão com saudades das aulas já? Eu espero que essa semana vocês estejam bem animados, porque nós vamos aprender muitas coisas. Nós vamos começar nossa aula de hoje por português, página 48, certo? Acharam? Então vamos lá. Estudar a língua 1. Lembrando que toda atividade que a tia dá, você pode pausar o vídeo para realizar a atividade. Depois dá o play novamente e continua escutando a explicação da professora, certinho? Então vamos lá. Estudar a língua 1. Você já estudou. Parágrafo. Os parágrafos de um texto são organizados a partir de fatos diferentes. Cada fato vai causando outros, de modo a desenvolver o texto. Cada parágrafo inicia com letra maiúscula. Nunca pode esquecer, tá? E termina com um sinal de pontuação. O sinal de pontuação pode ser ponto final, interrogação, exclamação, tá? Mas sempre ele tem que ter uma pontuação para finalizar. Sempre que um parágrafo inicia, existe um recuo na linha. O recuo é um espaço entre a margem da página e o início da primeira linha. Então, ali nós temos o modelo. Olha lá, vai começar. Preste atenção que a tia já deixou circulado o P de Pedro. Para quê? Para mostrar que sempre inicia com uma letra maiúscula. Vocês estão vendo que o P tem um recuo, ó, não tá junto com o D de bicicleta ali. Isso é o parágrafo, tá? Então, Pedro e André estavam aprendendo a andar de bicicleta no parque. Eles tentavam se equilibrar e, pouco a pouco, iam conseguindo ficar mais tempo em cima do veículo. Primeiro fato. Essa é uma primeira parte que aconteceu. Então, primeiro parágrafo. Eu já contei que eles foram no parque e estavam tentando andar de bicicleta, certo? Esse foi o primeiro fato. Segundo fato, inicio novamente com um recuo. Olha aqui, ó. Estão vendo? Tem um recuo, letra maiúscula. Ah, uma coisa que a professora esqueceu de destacar para vocês. Olha lá. Terminou com um ponto final, tá? Temos o recuo, temos a letra inicial maiúscula e o primeiro fato. Olha aqui. Primeiro fato que tá contando para mim o que aconteceu nesse primeiro momento da história, certo? Voltando então, segundo lá, o recuo, de repente um cachorrinho vindo não se sabe de onde atravessou a frente da bicicleta de André. O segundo fato, tá? Então eu tô contando uma segunda coisa que aconteceu na minha história. Perceba-se que começa também com o recuo, a letra maiúscula e nós encerramos com uma pontuação. Combinado? Terceiro fato: o garoto freou bruscamente, desequilibrou-se e paf, foi para o chão. Certo? Terceiro fato. Então vamos relembrar. O primeiro fato eu contei que eles estavam aonde? No parque, aprendendo a andar de bicicleta. Estavam eles lá. De repente aconteceu alguma coisa nessa história. O segundo fato, o que aconteceu? Apareceu o cachorro do nada e atravessou na frente da bicicleta de André. E o que o resultado disso? O terceiro fato, o garoto freou bruscamente, desequilibrando-se e foi ao chão. Ali nós temos uma legendinha logo abaixo que apresenta essas marcações que a professora fez. Ó, aqui está em vermelho a letra maiúscula e que está em azul no texto os sinais de pontuação, para que ficasse em destaque, para que vocês pudessem estar percebendo esses destaques nesse texto, tá bom? No texto que nós vimos mão na massa, ele está dividido em parágrafos. Vamos voltar aqui. O que está pedindo? Para que você numere os parágrafos mão na massa. Como que eu sei
que é um parágrafo? Eu sei pelas características que a professora já falou anteriormente. Ele sempre vai iniciar com um recuo. Se ele tiver esse recuo, eu sei que é um parágrafo. E vou ver até onde ele vai terminar com qual ponto. Observo o recuo e o ponto. Vamos lá? O recuo, olha aqui. Aqui eu tenho recuo. E olha o ponto final aqui. Então, eu sei que esse aqui é um parágrafo. Certo? Aqui eu também tenho, ó, outro recuo aqui, começando no tapioca. E olha, ele aqui ainda não tem outro recuo, não tem nenhum ponto. Aqui no ninja, olha, que vai estar o ponto que termina aquele recuo. Então, eu sei que aqui eu tenho, aqui é o primeiro, aqui o segundo parágrafo, tá? Então, vocês vão contar quantos parágrafos nós temos. Ó, aqui onde começa picolé e sacolé, estão vendo? Um recuo, outro recuo aqui no sempre. Então, é quando, outro dia, muitas crianças no programa. Vocês vão contar, então, para a professora quantos parágrafos existem nesse texto, certo? E vão registrar para a professora lá na página 48. Põe bem na frentinha do mão na massa, registra o número de parágrafos. Olha aqui, agora vocês vão trabalhar com o parágrafo, tá? Então, olha lá. Agora, trabalhe com o parágrafo do seguinte modo. Pense em 2 amigos com quem você se dá muito bem. Conte em 4 parágrafos o que vocês gostam de fazer juntos. Siga as orientações abaixo. Então, olha, o seu texto vai ter que ter 4 parágrafos. Lembre-se de todas as observações que a professora fez anteriormente. Inicia-se com recuo, inicia sempre com letra maiúscula e tem que ter um ponto. Ou final, ou exclamação, interrogação, enfim, tem que ter um ponto, tá? Então, no primeiro parágrafo, vocês vão contar quem são os 2 amigos. Eu, Pedro e Joaquim somos muito amigos. Eu gosto muito desses meus amigos, tá? Então, você vai contar lá, falar dos teus 2 amigos. Segundo parágrafo, como é o primeiro amigo? Joaquim é um menino esperto, é um menino criativo, ele gosta de futebol, Vocês vão falar sobre o primeiro amigo. O terceiro parágrafo, sobre o segundo amigo. E no quarto parágrafo, vocês vão falar por que é bom ter amigos. Lembre-se que tem que ser em parágrafos, tá? Não pode fazer um texto corrido sem parágrafo. Prestem atenção nas iniciais maiúsculas, nas vírgulas. Se for pergunta, o que se tem que colocar? 2 pontos, um travessão na outra linha. Se é pergunta, é uma exclamação, né? Se for que legal, surpresa, que ponto? Perdão, gente, se for pergunta, é uma interrogação. Perdão, a professora falou errado. Se for pergunta, é interrogação. E se for surpresa, felicidade, aí será interrogação. Lembre-se dos usos corretos. A professora confundiu, mas já corrigiu para vocês, certo? E a próxima atividade é estudar a língua 2, que ali aparece para nós uma atividade para fazermos. Que vocês vão organizar essa historinha que ali nós temos. Vamos ver? Ali diz bem assim: lembre-se, pontuação do diálogo. Lembre-se como se pontua o diálogo? Veja, sempre que mudar de linha, faça um recuo do parágrafo. Coloque o travessão antes da fala de cada personagem. Tá? Então, antes da fala de cada personagem, coloca-se o
travessão. Então, olha ali. Reescreva a piada abaixo, separando suas frases em 4 parágrafos. Nós temos ali uma frase, vocês vão separar ela em 4 parágrafos. Ali diz: a professora pergunta, travessão, quantos corações nós temos? O aluno responde, temos 2, professora, o meu e o seu. Então, vocês vão organizar isso em 4 parágrafos, tá? Ele está escrito, mas não está organizado como tem que ser esse texto. Então, leiam com atenção e coloquem em parágrafos. E a última atividade de português é a hora de brincar. Nós vamos ter a tarefa de casa, que seria a tarefa de casa, né? Mas vai ser esse. Vocês vão recortar os anexos 2 e o anexo 3 de português. Lá, vocês vão ter algumas palavras. Qual é a sugestão? Aqui nós faríamos uma brincadeira de soletração, né? Entre colegas. A sugestão é que você faça na casa com o pai, tá? Ou com a mãe, ou o adulto que estiver estudando com você. Ou, de repente, a hora que chegar todo mundo na casa, até uma brincadeira para vocês fazerem, tá? A professora vai pôr aqui a página para vocês visualizarem. Só um minuto. Ó, esse é o anexo 3, então, que ali tem algumas palavras. Vamos ler ali as orientações. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês vão brincar de soletrar, tá? Vocês podem separar em você, seu pai, se tiver o irmão e a mãe, separa em grupos ou faz individual aí na dinâmica que der certo na casa. Então, um sorteia a cartinha, fala a palavra e o outro terá que soletrar. Quem soletrar mais ganha a brincadeira. Por exemplo, nós vamos ter lá massa. Então, a pessoa pega a carta e vai ler para você massa e você vai ter que soletrar, M-A-S-S-A, massa. Daí, a sua vez, você pega a cartinha, lê a cartinha, por exemplo, vinagre, uma outra cartinha que tem ali, né? Você vai falar lá para a mamãe, mamãe, vinagre, e a mamãe vai ter que soletrar, V-I-N-A-G-R-E, vinagre. Aqui acertar, ganha ponto. O final, ganha quem tiver acertado mais pontos, certo? Aí, ó, uma atividade legal. Depois que vocês jogarem, pode até guardar no envelopinho e ter um joguinho para vocês fazerem nesse período de quarentena, certo? A professora agora vai passar, então, a tarefa de casa, tá bom? Que seria a tarefa de casa. Tarefa de casa seria a página 52, exercício 3 e 4. Reescreva a piada a seguir de modo que ela tenha 4 parágrafos. É o mesmo modelo da que vocês acabaram de fazer, tá? Então, a professora de matemática pergunta aos alunos: se eu for à feira com 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, qual será o resultado? Do fundo da sala, alguém grita: uma dor de barriga. Então, vocês também vão organizar essa piada em 4 parágrafos. Exercício 4. As falas a seguir estão sem pontuação do diálogo. Então, você vai corrigir. Luísa contou: sempre gostei de cozinha, pois minha avó é doceira e eu adorava ajudá-la. Essas frases são do texto lá do Mão na Massa, tá? Edu disse: outro dia fizemos um tipo de brigadeiro, mas colocamos o triplo de açúcar, deu uma dor de barriga. Vocês podem até voltar lá no texto, caso tenham dúvidas. Luiz Igreja afirmou: já aprendi muitas receitas nas gravações do programa. Então, façam as pontuações corretas. Não esqueçam, pessoal, a professora precisa que vocês mandem as fotos, porque é mediante as fotos que a professora vai fazendo o registro das notas de vocês aqui de participação das atividades, tá bom? Qualquer coisa a professora está à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!